Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós e providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo. Nós estamos meditando o livro dos Provérbios e estamos nesta parte inicial, no prólogo do livro, que compreende os 9 primeiros capítulos, e dentro do prólogo, as reflexões que nos convidam a fugir das más companhias. Estamos na reta final destas reflexões. Hoje meditaremos o versículo 18, que se trata do penúltimo versículo de tais meditações. Assim diz o versículo 18: Mas eles armam ciladas contra o seu próprio sangue, espreitam suas próprias almas. O pecador arma ciladas contra si mesmo, contra o próprio sangue. O que o pai, o que o sábio está dizendo aqui para o filho, após dizer que é em vão, que a rede é armada à vista de qualquer ave, usando a metáfora para dizer que aqueles que tentam derrubar o que está vigilante, o que está com o coração em Deus, empreendem algo sem sucesso. Aqui ele está dizendo que o mal que tentam empreender contra os homens de Deus ou contra o próximo em geral, este mal se volta contra eles. Os pecadores armam ciladas contra o seu próprio sangue, espreitam suas próprias almas. O retorno do mal. O mal, ele se propaga como em cadeia. A princípio, ele causa uma consequência talvez pequena para aquele que o pensa, que o maquina, aquele que o executa. Sai realizando uma consequência nefasta em cadeia para os demais, mas os demais que se voltam para Deus recebem do Senhor a libertação e depois o mal retorna para aquele que o pensou e traz a pior das consequências. Se aquele que pensa o mal, que executa o mal, não se converte, não se volta para Deus, não abandona o mal, e aqui a conversão ela é algo efetiva, não se trata simplesmente de deixar de fazer o mal, mas abandonar e começar a fazer o bem, as consequências do mal são eternas. É exatamente a perdição eterna. É exatamente o inferno que aguarda aqueles que caíram na corrupção. Ou seja, lembremos-nos, de acordo com os ensinamentos do Santo Padre Papa Francisco. Inclusive, abro aqui um parêntese, peço que você reze pela saúde do Santo Padre Papa. Lembremos-nos, o corrupto é aquele que pratica o pecado, se acostuma com o pecado, se deleita no pecado e faz do pecado a sua realidade de estimação. Pois bem, se não se converte, se torna corrupto, e mesmo após se tornar corrupto,
não se volta para Deus porque Deus não fecha as portas, Deus continua chamando a conversão, o caminho é o inferno. Aliás, o final do caminho é o inferno. Essa é uma realidade que não se fala muito hoje em dia. Talvez até o inferno seja uma das palavras canceladas. Não é politicamente correto falar dele. Mas ele existe, é uma realidade. E cuidemos, irmãos, para que para ele não caminhemos. E cuidemos também para que não caminhemos para ele e não arrastemos também outras pessoas para ele. E não façamos já nesta vida, da nossa própria vida, um inferno e da vida dos outros um inferno. Fabiano, essa é uma mensagem que tenta causar o medo? É uma mensagem que tenta causar o terror? Não, não se trata disso. Não é essa a minha intenção e creio que muito menos se trata da intenção do autor do livro dos Provérbios. Mas é um choque de realidade. Chamar a atenção para uma realidade que está presente, que não deixou de existir e que continua atraindo muitas pessoas para dentro dela. Eles armam ciladas contra o seu próprio sangue, espreitam suas próprias almas. Deus sempre nos dá a oportunidade de usar bem o livre-arbítrio, de escolhermos o seu caminho. Aliás, no livro do Deuteronômio, leitura esta que inclusive faz parte de uma das leituras deste tempo quaresmal, no livro do Deuteronômio, no capítulo 30, o versículo 15 diz assim: Olha que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Deus põe diante de nós. Não que ele seja o causador de ambos, do bem e do mal. Ele é o causador somente do bem. Deus só realiza o bem. Mas ele põe diante de nós mesmo esta realidade que ele não cria, o mal, porque o mal por si mesmo ele não é uma substância, o mal é a ausência do bem. O que Deus criou foi o bem. Mas diante de nós ele coloca a possibilidade da realização plena do ser, no caso o bem, e o bem supremo é ele, ou da ausência, não só da realização plena, mas de qualquer realização que se trata do mal. O versículo 16 prossegue. Mando-te hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes em seus caminhos, observes seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas e te multipliques, e que o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la. Agora, a advertência. Se, porém, o teu coração se afastar e não obedeceres, ou seja, se escolheres o mal, e se te deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e adorá-los, eu te declaro neste dia, o versículo 18 nos diz, eu te declaro neste dia, perecereis seguramente, e não prolongareis os vossos dias na terra em que ides entrar para possuí-la ao passar o Jordão. Deuteronômio, capítulo 30, versículo de 15 a 18. Deus põe diante de nós a vida e a morte, o bem e o mal, e pede que nós escolhamos. Certamente perecereis, não porque Deus causa o nosso perecimento, é a consequência da escolha. Consequência da escolha. Inclusive, Santo Agostinho nos diz isto: é desígnio de Deus que toda alma desregrada seja para si mesma o seu castigo. Deus não impõe nenhum castigo ao pecador. O próprio pecador, pelo caminho que faz, se castiga, se autocastiga. Ele mesmo torna para si o mal. Deus nos convida à conversão, Deus nos convida a escolhermos a vida. E mesmo que sejamos alvos da perseguição
daqueles que não escolheram a vida, daqueles que não escolheram a Deus, daqueles que não escolheram o mandamento do Senhor. Permaneçamos firmes, não paguemos o mal com o mal. Permaneçamos firmes no Senhor, porque quem escolher a vida, ainda que sofra neste mundo, gozará da vida plena, da vida verdadeira. Que o Senhor nos dê a graça de abandonarmos os nossos males, os nossos erros, por pequenos que sejam, por menores que sejam, que o Senhor nos dê a graça de abandonarmos esses males e que possamos abraçar o bem que vem de Deus, a vida que vem do Senhor e prosseguirmos fiéis na realização da sua vontade. Que assim seja e que o Senhor possa nos premiar aqui nesta vida com a sua graça para suportarmos as tribulações e na vida eterna com a contemplação da sua face, para adorá-lo e vivermos no gozo eterno da constante adoração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.